forma geral, quando você olha a nossa moeda, quando você olha renda fixa e bolsa, tem uma discussão dos locais que o Brasil é muito barato. Sim. A gente não acha o Brasil muito barato, primeiro ponto. Dentre os países emergentes, que são nossos competidores, mas nem que exista um pool de capital global Que vai para emergência. que vai alocar em vários lugares e vai alocar em emergência também. Dentro da emergência a gente ficou mais atrativo, sem dúvida nenhuma. No relativo, né? Uhum. O relativo ficou assim, cara, sonho. Geopoliticamente, porra, bem posicionado. A gente recebe bem capital pra caceta. A Rússia saiu dos índices e tal. Então, aí teve Rússia saindo dos índices, teve essa questão de China que a gente acabou de discutir. Mas, cara, o capital lá foi agredido de frente, as empresas caíram pra caramba. E aí sobra muito pouco. Índia, difícil. Aí tem um pouco de México. A gente tem uma vantagem enorme aqui no Brasil, porque nossos mercados são muito líquidos também. Tem uma liquidez. Se você quer montar uma posição no Brasil, super líquido. Então, assim, por esse ângulo é muito bom, de fato. A gente tem aquele calcanhar de Aquiles do fiscal. Acho que não vou falar aqui, todo mundo já deve ter falado para vocês. A gente não discorda muito, não, tá? A gente acha que o desafio é alto. E aí, aí tem um quarto ponto que eu acho que é muito bullish em Brasil. Muito bullish, que é o seguinte. Ninguém tem. A indústria local é enorme. De hedge fund, etc. Quem é que tem, assim, comparadaço? Ninguém tem posição muito grande. Acho que a turma de bolsa é meio underweight também. Os gringos nem se falam. Então, se a gente tiver uma agenda decente pro ano que vem, olha só, aqui, assim, eu vou falar uma coisa sem nenhum compromisso. O diagnóstico que o Meirelles deu pro Lula é muito bom. Espetacular. Assim, eu acho que a gente tem uma simetria. O Brasil, de fato, tem uma simetria para cima. Se desenhasse um arcabouço bacana fiscal pro ano que vem, etc. É underweight. Quer dizer, o que eu chamo de underweight? É leve, assim, as pessoas não têm muita posição. O técnico ajuda, né? O técnico ajuda. Aí tinha uma coisa que me preocupava do ponto de vista macro. O que era? Sendo bem aberto com vocês, assim, a gente sempre discordou muito do mercado de juros aqui no Brasil. E isso foi uma dificuldade pro K10 esse ano, assim. O fundo tá indo bem, graças a Deus, mas foi uma dificuldade, porque já leva assim, caramba, o mercado bota uma corte pra caceta na curva de juros, com a implícita, o maior desvio, assim, se você pegar o desvio da implícita em relação à meta e ver a quantidade de cortes que tem no juro nominal, você fala, cara, nunca aconteceu isso aqui no Brasil, é uma discrepância esse troço. E a gente olhava a economia super quente, geração de emprego muito forte, sem capacidade ociosa nenhuma, o Banco Central parando na minha cabeça, assim, não devia ter parado, porque assim, parecia muito apertado, o fiscal sendo afrouxado pelo governo atual, então a demanda... Então eu falava assim, cara, se essa inflação continuar firme, a gente vai ter um problema macroeconômico. O investidor não gosta de país emergente que está com inflação muito alta. E aí os últimos dados vieram com um cara de desaceleração um pouco, e com o último dado do IPCA veio com uma cara boa. Então, assim, tudo bem que é um ponto só, assim, é pouca coisa, mas se começar a desacelerar, e de fato o mercado está correto, o juro real alto está fazendo efeito, e a gente tiver uma agenda boa para o ano que vem, o Brasil pode dar uma andada razoável. A gente não tinha posições, acho que eu até falei contigo 2 semanas atrás, a gente estava com posições leves, a gente entrou aplicado aí nos juros, a gente começou a aplicar, a gente comprou um pouco de bolsa também. São posições táticas, a gente não sabe ainda qual é a agenda dos... De um lado você preferia esperar, né? Mas aliás, as coisas vão mudando, esse né? É legal dele falar, né? Que você comentou com a gente, até vem de ensinamento pra mim já, até compartilhei com a galera que ele tinha falado com a gente, que é aquela questão aquela ansiedade pelo primeiro dia de pregão, que você tinha falado que não precisa disso. Queria que você falasse disso, que isso é legal. Esse negócio é super interessante, assim, as pessoas acreditam. Quando você faz event driven, teve até um fundo de event driven que um cara que trabalhava comigo fez, de um país desse, assim, que poderia passar uma reestruturação. E aí é muito óbvio que você tem 2 momentos. Você tem um momento onde você vai para o evento e se você acertar, você tem um ganho de capital enorme. E você tem o momento seguinte. O momento seguinte, o ganho de capital é menor, só com uma certeza maior. Em relação ao risco-retorno é mais favorável? Não? Muito melhor.
Em vários casos é muito melhor. Em vários casos, assim... Quanto você tem pra perder, né? Não, em vários casos. Você fala, cara, tudo bem, vai dar fulano de tal, a ação X vai subir 20% no primeiro dia. Qual o problema? Ela vai subir 80% depois nos próximos 6 meses. Por que é o problema de eu perder os primeiros 20%? A gente não tem muita pressa lá. Mas dito isso, como a foto foi melhorando um pouco e o mercado deu uma estressada recente nessa semana, a gente fez até uma alocação comprada em Brasil agora. A gente vê essa simetria para cima. Não é que a gente acha ele muito barato no absoluto, não. Não tem nada a ver com isso. Assim, ele é relativamente barato, mas em relação aos pares, em relação ao positioning, o Brasil está com uma cara boa. O cenário lá fora ajuda, o externo não ajuda, mas é uma posição tática pequena por enquanto. Depois que a gente vê aí o plano do próximo governante, que a gente vai aumentar a convicção.